Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é média, moda e mediana. Bom, gente, a média, a moda e a mediana são medidas de tendência central, tá? Em um determinado conjunto aí de dados numéricos, tá? É bastante utilizado na estatística. Para que serve média, moda e mediana? Tá? Serve para a gente resumir um determinado conjunto de dados em um número que possa representar todos esses dados do conjunto. Tá? Eu vou citar um exemplo só falando da média. Eu quero saber a média de salário dos trabalhadores brasileiros. Né? Então, essa média vai resumir aí um dado aí desse conjunto. Tá certo? E nós vamos tratar separadamente cada uma delas. Então, existe aí as medidas de tendência central são média, mediana e a moda, tá? Primeiro nós vamos falar aqui sobre a média. Então, geralmente quando aparece o termo média, tá? A gente está se tratando sobre a média aritmética, ok? Como é que eu calculo a média aritmética, né? Como é que eu faço para calcular? Eu fiz alguns exemplos e vou estar mostrando para vocês então. Bom, o exemplo 1 fala assim, ó, qual é a média aritmética da sequência de números naturais de 5 a 12? Então, a primeira coisa que eu devo fazer, pessoal, é calcular a soma dos números naturais de 5 a 12. Então, eu vou fazer 5 mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, ok? Eu vou somar todos esses números. A soma de todos esses números dá 68. Tá? E agora eu vou calcular a média. O que vai ser a média? Vai ser o resultado dessa soma, que é o 68, dividido pela quantidade de números que foram somados. Quantos números que foram somados aqui? Ó? Foram 8 números, né? Então eu faço 68 dividido por 8, que equivale a 8,5. Então agora, pessoal, o exemplo 2. Tá? Fala o seguinte, 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles foram, aí tem aqui a tabelinha, né? O aluno 1 no primeiro bimestre tirou 10, no segundo 9, no terceiro 5 e no quarto 4. E o aluno 2 no primeiro bimestre tirou 6, no segundo 6,5, no terceiro 7,5 e no quarto 8. Entre as alternativas a seguir, assinale qual for correta, né? A letra A fala assim, o aluno 1 conseguiu a melhor média, pois possui as melhores notas iniciais. A letra B, o aluno 2 conseguiu a melhor média, pois manteve as notas próximas umas das outras. Na letra C, o aluno 1 venceu a aposta, pois a sua média foi 7. Na letra D, o aluno 2 venceu a aposta, pois sua média foi 7. E na letra E, nenhum aluno venceu a aposta, pois as suas médias foram iguais. Então a gente tem que calcular a média dos dois aqui para estar vendo qual alternativa é a correta, né? Então primeiro eu vou calcular aqui, ó, a média do aluno 1. Tá? Então, eu vou somar todas as 4 notas do aluno 1. Eu vou somar aqui o 10, ok? Com o 9, com o 5 e com 4. Né? Somando essas 4 notas, totaliza 28 pontos, gente. Tá? Agora, para mim encontrar a média desse aluno, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 28 pontos e dividir pelas 4 notas que foram somadas, né? Isso vai dar uma média 7, ó, ok? Então, o aluno 1 tem média 7. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o aluno 2. Vou somar todas as notas. Eu vou somar o 6 com o 6,5, com o 7,5 e com o 8, né? Somando todas essas notas, vai gerar também 28 pontos. E a média vai ser os mesmos 28 pontos dividido pelas 4 notas, que dá uma média 7 também, né? Então, como os dois tiveram médias iguais, o que a gente pode concluir, segundo as alternativas, que a correta vai ser a letra E. Por quê? Ó? O que fala na letra E? Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. Podem ver que ambas foram 7, certo? Bom, pessoal, então agora nós vamos falar sobre a outra medida de tendência central, que é a mediana. Tá? O que é a mediana? A mediana ela é o valor de centro de um determinado conjunto de dados. Tá? É o valor que fica exatamente lá no centro, lá no meio. Né? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui para estar explicando para vocês. Ó. Vamos lá, o exemplo 1. Em uma escola, o professor de educação física notou a altura de um grupo de alunos.
Considerando que os valores medidos foram, aí aparece aqui 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então, o primeiro passo, gente, que a gente tem que fazer aqui, ó, é ordenar o conjunto em ordem crescente ou decrescente, tá? Mas aqui é preferenciar, é mais fácil, né, a gente colocar em ordem crescente. Bom, colocando em ordem crescente, então vai ficar assim, ó, tá? 1,50, 1,50, né? Depois 1,54, ok? Aqui. Depois 1,55, depois 1,60, depois 1,65, correto? Depois 1,67, 1,69, 1,75 e 1,78. Né? Então eu coloquei aqui todos em ordem crescente. Agora eu vou verificar qual o valor que fica no meio de todos eles, ó, qual o valor que fica no centro, qual o valor central. Observem que o valor central vai ser 1,65, ok? Porque ó, sobrou 4 medidas, 4 números para cá e 4 números para cá, ó, correto? Então o valor que ficou no centro foi 1,65. Ou seja, a mediana, que a gente abrevia assim, ó, por MD, né, o D aqui minúsculo, é equivalente a 1,65, né? Certo? Então, essa é a mediana aí dessa questão. Correto, gente? Bom, no exemplo 2, calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Né? Então, eu tenho essa amostra de dados aqui, eu vou colocar ela em ordem crescente. Primeiro vai vir o 15, né? Depois o 27, ou melhor dizendo, o professor errou aqui. O 15 se repete 2 vezes, então eu vou colocar ele 2 vezes, ok? Depois sim, o 27. Depois vai vir o 32 2 vezes, porque ele aparece 2 vezes aqui nesses dados, né? E por último o 44. Ó. Então agora eu vou verificar o valor que fica no meio. E aí o que acontece? Aqui a gente tem uma quantidade par de números, tem 6 números, então não tem um único valor que fica no meio. Aqui a gente tinha, no exemplo 1, uma quantidade ímpar de números, tinha 9 números, então tinha um que ficava no centro. Aqui não tem. Então o que a gente vai ter que fazer? Observem que eu vou ter 2 valores no centro, ó. Né? Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu tenho que calcular a média entre esses 2 valores do centro. E a média entre esses 2 valores do centro é que vai ser a mediana. Tá? Então, eu vou fazer aqui 27 mais 32 dividido por 2, ó, certo? Que é a média, né? Vou dividir por 2 porque são 2 números que estão sendo somados. Então, isso vai ficar 59, né? A somatória dos 2. E 59 dividido por 2 vai dar aqui 29,5. Ou seja, a mediana nesse exemplo 2 é 29,5. Então, é isso que vocês têm que observar, tá, gente? Quando tem uma quantidade ímpar de números, fica mais fácil de verificar a mediana, né? É o valor que fica aqui no centro. E no exemplo 2, nessa situação tinha uma quantidade par de números, então a gente tem que pegar os 2 termos centrais, né? Somar eles, fazer a média entre eles, que é somar e dividir por 2, e aí vai gerar então a mediana, tá ok? Bom, então agora em mais uma medida de tendência central, que a gente vai estar falando que é a moda, tá? Então, a moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, ou seja, aquele que mais aparece, aquele que aparece com uma maior frequência, né? E de acordo com o conjunto de dados, aí a moda pode ser classificada em amodal, que, ou seja, não possui moda, unimodal, quando possui uma única moda, bimodal, que possui 2 modas, trimodal, que possui 3 modas, ou multimodal, que possui mais do que 3 modas, tá ok? Então, como é que funciona? Vamos lá, o exemplo 1. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. Aí aparecem todos os números aqui que foram vendidos nesse dia. Qual o valor da moda dessa amostra? Ou seja, qual o número de sapato que foi mais vendido, né? Para fazer isso, você pode vir aqui, ficar olhando e ficar observando e ver qual o número que foi mais vendido. Esse vai ser a moda, né? Mas uma dica é que você coloque esses números em ordem crescente. Tá? Isso vai facilitar, não que seja obrigado a fazer isso, mas vai facilitar para você verificar quem é a moda.
tá? Então, aqui todos os números estão aparecendo em ordem crescente. Então, a gente pode observar, gente, que o número que está aparecendo em maior quantidade de vezes aqui, ó, é o número 36, certo? Ó, fiz errado ali o desenho. Aqui, ó, é o número 36, né? Então, ele está aparecendo 3 vezes, né? Então, significa o quê? Que a moda é 36, que o número de sapato 36 foi o que foi mais vendido nesse dia, né? A moda, pessoal, a gente representa por MO, assim, ó, tá? Então, MO, que é a moda, nessa situação, é o 36. Vejam que o único que aparece 3 vezes é o 36, então só tem uma moda. E quando só tem uma moda, a gente classifica em unimodal, ok? Como eu citei agora há pouco ali em cima. Então, aqui a moda é 36 e nesse caso é classificado como unimodal, ok? Então, agora no exemplo 2, fala assim, gente. Uma linha de ônibus marca em 15 oportunidades os tempos de viagem em minutos, totalizando, daí está falando aqui todos os tempos, né? Podemos concluir então que a moda desse conjunto é... Então, novamente eu vou citar, o interessante é que você coloque tudo em ordem crescente, tá? Que nem eu fiz aqui, ó. Colocando em ordem crescente, ficou assim. E aí vocês podem perceber o seguinte, qual o valor que ele aparece com mais frequência? Qual é esse valor? Observem que é o 52, ó. Ele está aparecendo aqui, ó, 4 vezes, né? Então, o 52 é a moda. Então, vou colocar aqui que a moda é o 52, né? Ou seja, é o tempo em viagem que mais aparece, né? Como é uma única moda, só tem ele que se repete 4 vezes, né? Ok? Então, ele também é classificado como unimodal, tá certo? Agora, vamos supor que o número 53 aparecesse também 4 vezes, que nem o 52. Então, a gente teria 2 modas, né? E se a gente tivesse 2 modas, seria bimodal, né? E assim sucessivamente também aconteceria se tivesse mais casos. Bom, pessoal, então aqui no exemplo 3 fala o seguinte, ó, as alturas de algumas pessoas são 1,82, 1,75, 1,65, 1,58, 1,70. Determine a moda, né? Então, colocando em ordem crescente, observe que fique assim, né? 1,58, 1,65, 1,70, 1,75, 1,80. Então, qual a moda nessa situação? Tem algum número que se repete? Né? Tem uma frequência maior de um determinado número? Não tem. Então, como não tem, significa o quê? Significa que a moda, ok? Realmente ela não tem, ela não aparece, né? Então, a classificação nesse caso é amodal, ok? Amodal porque não aparece com certa frequência um determinado número. Ok, gente? Então, se você gostou aí dessa videoaula, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se quiser comentar aí alguma coisa, pode comentar também. E então, agradeço a atenção de todos vocês aí até o momento. Ok? Obrigado.